fala o seguinte: uma garota pegou um espelho esférico côncavo de maquiagem, apontou para o sol e percebeu que uma imagem real desse astro se formou a 40 centímetros do espelho. Em seguida, fez a pergunta: se com o espelho eu quiser ver uma imagem, se com esse espelho eu quiser ver uma imagem do meu rosto com 2 vezes o seu tamanho real, não invertida, e a que distância do espelho devo me posicionar? Então, vamos lá. Quando ela aponta o objeto para o Sol, né, e fala que a imagem formou a 40 centímetros do espelho, na verdade ela se forma em cima da distância focal, tá bom? Mas por quê? Eu posso mostrar isso aqui para você matematicamente. Se a gente pegar aqui a fórmula de Gauss e colocar aqui, ó, 1 dividido pela distância focal é igual a 1 dividido por P mais 1 dividido por P', tá? Então veja, aqui eu tenho a distância focal, aqui eu tenho a distância do objeto, que seria o Sol, e aqui eu tenho o quê? Tenho P', certo? Que é a distância da imagem, que seria aqueles 40 centímetros lá que ela está falando, tá? Quando eu estou considerando o Sol como objeto, na verdade a distância que eu considero aqui é uma distância muito grande. Então eu posso dizer que é o infinito, entendeu? Só por uma questão, mas não é uma distância muito grande. E aí o que eu considero? Eu considero que 1 dividido por um número muito grande, ele tende a zero. Então é por isso que eu faço o seguinte, ó, 1 sobre f, isso aqui dá zero e fica 1 dividido por P', tá bom? P' é a distância da imagem. Então quando eu multiplico cruzado, eu estou falando aqui, ó, quando eu faço essa matemática aqui, eu estou falando o quê? Que a distância focal é igual ao que a distância da imagem. Eu estou falando que toda vez que o objeto estiver muito distante ali, quando tendendo ao infinito, vamos dizer assim, a gente considera infinito, tá bom? Eu tô dizendo o quê? Que a imagem vai se formar na distância focal, tá certo? Então, eu sei que a distância focal desse espelho 40 centímetros. Tá? Mas a questão não acaba aí. Ele quer saber a que distância ela deve se posicionar, né? Aí ele tem uma outra característica, que ele fala que a imagem é o quê? A imagem é 2 vezes maior que o objeto. Então eu tenho aqui, ó, o objeto é x, a imagem vai ser 2x. Então, utilizando aqui a formulazinha I, né, do aumento linear, ó, menos P' dividido por P. Aqui eu tenho o quê? Ó? I vale 2x, certo? E ó, vale x menos P' dividido por P. Aí o que eu faço aqui? Eu corto esse x com esse x, eu vou ter o quê? Que menos P' é igual a 2P. Então eu digo que P' é igual a menos 2P. E aí agora eu vou utilizar aquela fórmula do macete, como eu falei, né? Às vezes eu vou usar uma, às vezes eu vou usar outra, eu vou procurar sempre o que tiver menos trabalho. Então vamos lá. A distância focal é igual ao produto pela soma, né? P mais P'. Então vamos lá. A distância focal eu descobri que é 40, né? Então eu tenho aqui 40. O P é P mesmo, mas o P' é quanto? É menos 2P, ó. O P' é menos 2P. Então tem aqui, ó, menos 2P. E aqui embaixo, ó, a mesma coisa. Eu tenho P mais o P' vale menos 2P. E aí vamos passar para cá. Dá. Vou fazer aqui embaixo, tá? Então eu vou ter aqui, ó, 40. 40. Aqui vai ficar em cima do... Vou fazer o seguinte, vamos subir, né? Pode trabalhar assim, vamos subir aqui um pouquinho. Subir aqui um pouquinho. E aí a gente... Aí, pronto.
tirar um pouquinho dali. Então 40, né? O desenho não está fazendo tanta importância. P vezes menos 2P vai ficar o quê? Ó? Menos 2P quadrado. E aqui embaixo, ó, mais vezes menos vai dar menos. P menos 2P vai dar o quê? Menos P. Aí o que eu faço aqui? Ó? Eu posso simplificar. Corto esse menos com esse menos. Corto esse ao quadrado com esse P. Tá bom? Então eu tenho o quê? Que 2P é igual a 40. P vai ser igual a 40 dividido por 2. P vai ser igual a 20 centímetros, que é a distância que ela quer se posicionar lá. Ó. Depois de feito alguns cálculos, a garota acertará a resposta à sua pergunta se encontrar 20 centímetros. Né? Então, a distância do espelho que devo me posicionar, ela deve se posicionar a 20 centímetros. Guarde isso aqui, ó. Quando o objeto está ao infinito, a gente tem o costume de falar, mas que está muito, muito distante, a imagem vai se formar na distância focal. Tá bom? Vamos resolver a questão 7, a questão da FAMERP. E a questão fala o seguinte: um objeto luminoso encontra-se a 40 centímetros de uma parede e a 20 centímetros de um espelho côncavo que projeta na imagem que projeta na parede uma imagem nítida do objeto, como mostra a figura. Considerando que o espelho obedece às condições de nitidez de Gauss, a sua distância focal. Então aqui é uma questão bem tranquila, basta a gente lembrar de alguns detalhes, né? Precisa lembrar de alguns detalhes para não errar bobeira. Quais são? Primeiro a distância, vamos ver aqui a distância do objeto, que é P, tá? E a distância P', que é a distância da imagem. Então perceba aqui, ó, a distância do objeto, o objeto está aqui, está a 20 centímetros do espelho. Então a gente tem que 20 centímetros. Já a distância da imagem, ó, a imagem tem 40 mais 20. Então está a 60 centímetros. Cuidado para não errar esse detalhezinho aí. Tá bom? E aí a gente vai fazer agora, vai utilizar o quê? Vamos utilizar a fórmula de Gauss aqui, ó, sem o macete. Vamos lá. 1 sobre P. Aí você faz aí com o macete para ver se vai encontrar a mesma coisa. Dividido por P'. Então vamos lá. 1 sobre F. 1 sobre F, né? 1 sobre P. O P é quanto? É 20. Então vamos botar aqui, ó, 1 dividido por 20. Mais, né? 1 dividido por 60. Vamos tirar o MMC de 20 e 60. A gente sabe que é quanto, mas vamos tirar, né? Vou fazer aqui para ficar legalzinho. Então, eu tenho 60 e 20. Como eu tenho dois números grandes, eu vou dividir logo por 10, tá bom? 10 vai dar 6 e vai dar 2. Então, eu posso fazer por 2. 2 vai dar 3, vai dar 1. Por 3 vai dar 1, vai dar 1. Então, eu tenho 3 vezes 2, 10. 3 vezes 2, 10. 3 vezes 2, 6. Vezes 10, 60. Tá bom? Então, eu sei que é 60. 60 dividido por 20 vai dar 3, certo? E 60 dividido por 60 vai dar 1, né? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter... Veja que eu só fiz desse lado. Não vou fazer do outro, não, para não arrumar mais contas, né? Então, vamos lá. 3 vezes 1, 3. Mais 1, tá? Dividido por quanto? Dividido por 60. Não vai errar aqui, né? Chegou aqui, não pode errar. Então, vamos lá. Vamos aqui vir para o lado. Ó. 1 dividido por F é igual a 3 mais 1, 4. Vai ficar 4 dividido por 60. 4 dividido por 60. O que eu posso fazer aqui? Eu posso multiplicar cruzado. Se você não quiser simplificar, eu poderia simplificar já. Mas eu vou multiplicar cruzado. Ó. F vezes 4 e 60 vezes 1. Certo? Então, eu tenho 4F. 4F vai ser igual a 60. E aqui, de novo, eu vou para o lado, ó, vou ficar com F, né? 60 dividido por 4. 60 dividido por 4 vai me dar o quê? 15 centímetros, que é a nossa distância focal. Isso nos dá como resposta o quê? A letra D, né? A letra D. Deixa eu botar aqui para a gente marcar a letra D. Ih, fiz M aqui. Aqui.
Marcar a letra D. Letra D não, perdão, letra A. Letra A. 15 centímetros. Bom, resposta certa, letra A. Vamos resolver a questão 8, a questão da UFRGS, que fala o seguinte: observe a figura abaixo. Então a gente tem essa figura aqui, né? Um espelho côncavo. Na figura figura E representa um espelho esférico côncavo com distância focal de 20 centímetros. E ó, um objeto, né? Aqui, o objeto aqui extenso colocado a 60 centímetros do vértice do espelho. Então a distância, né? O P, 20 centímetros. Então vamos logo escrever aqui o que ele está falando, que é o quê? P é igual a 60 centímetros e a distância focal é igual ao quê? É igual a 20 centímetros. Correto? Ou a 20 centímetros. Então, ele fala mais o quê? Assinale que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem. Então, ele quer saber ele quer saber a distância, né, que a imagem se situa, e se ela é real, invertida, é isso aí, tá bom? Então vamos aqui, ó, vamos fazer pela lei de Gauss, né? Vamos fazer aqui um F, lei de Gauss, todo mundo já sabe, 1 sobre P mais 1 dividido por P'. E aí a gente pode fazer como? Vamos fazer o produto pela soma? Eu tô variando aqui, tá? Mas você faz aí sempre do melhor jeito, tá? Do jeito lá que o seu professor manda você fazer, tá? Do jeito que você está mais acostumado. Então, vou fazer aqui, ó, o produto pela soma é como? É F igual a P vezes P' dividido por P mais P', tá? Vamos lá, então. Distância focal é 20, é P 60 vezes P' dividido por 60 mais o quê? Mais P'. Tá certo? Então, eu vou ter o quê, ó? 60 P' é igual a 1.200, né? 20 vezes 60 é 1.200, mais 20 P'. Vou descer aqui, ó. Vou fazer aqui agora. Vamos lá, vou passar o 20 para cá, vai ficar assim, né? Vai ficar 60 P' menos 20 P' igual a 1.200. 1.200. Eu vou ter aqui 40 P', né? 60 menos 20 é 40 P'. 1.200. Então, eu tenho P' que vai ser igual a 1.200 dividido por 40. Tá? Então, P' vai ser igual a 30 centímetros. Veja, faz assim, ó, faz com a lei de Gauss para ver se dá, faz de dois jeitos. Tá bom? Para você ir pegando prática aí, porque vai ter vezes que fazer assim vai ser melhor. Tá? Então você tem essas duas maneiras. Isso aqui é um macete, tá? Para resolver, mas não é bom fazer sempre isso aqui. E aí a gente tem um detalhe aqui, ó, o P', a imagem está formando, ó, o objeto está a 60 centímetros e a imagem está formando a 30, né? Não é isso? É, isso mesmo. E aí a gente tem aqui, ó, ele fala que a distância focal é o que? 20. Então, se eu marcar aqui, ó, tá vendo que cada negocinho desse aqui tem 10 centímetros. Então aqui é a distância focal. A gente só tem, né, no espelho côncavo, uma situação que a imagem é direita. Só uma. Quando que é? Quando o objeto está entre a distância focal e o espelho. Não é o caso, o objeto está bem longe. Então, a gente já sabe que a imagem vai ser o quê? Vai ser invertida. Ela é inversa o objeto. Então, se o objeto está para cima, ela vai ser para baixo. Então, a gente vai ter uma imagem invertida. E vai ter também uma imagem o quê? Uma imagem real, tá bom? A gente vai ter uma imagem real. Por que que no espelho côncavo, eu vou até colocar aqui a imagem para você ver a diferença.
Eu vou colocar para a gente ver, ó. Tá vendo aqui? Essa é a situação, ó. Aqui está a distância focal, tá? E aqui, ó, tá o vértice do espelho. Aqui a gente tem o objeto. Então é a única situação do espelho côncavo que a gente vai ter uma imagem virtual, direita e maior, tá bom? O resto a gente vai ter sempre uma imagem invertida, tá? E virtual. A gente vai sempre ter uma imagem real e invertida, tá? No objeto, quando ela se forma aqui, a gente vai ter a imagem real e invertida. Quando está se formando atrás do espelho, a gente tem uma imagem virtual, tá bom? Então a gente só tem a situação do espelho côncavo, né, quando o objeto está entre o foco e o vértice, quando o objeto está entre o foco e o vértice, tá vendo? Só nessa situação que a gente vai ter uma imagem virtual, direita e maior. Só nessa situação, tá? Então, aqui, ó, a gente já poderia cortar o seguinte, ó, virtual, a gente pode cortar. Vou botar aqui, ó, vermelho. Virtual, tá vendo? Vermelho. Virtual, vermelho, tá? E aí a gente só ficaria aqui. Direita, tá vendo? A gente só vai ter ali também. Então, só por eliminação ali, só por saber um pouquinho de teoria, né? A gente já acertaria a questão. Não precisava nem ter feito conta, né? Era só ter aplicado a teoria, tá bom? Mas foi bom que a gente fez ali na prática, né? Fez a matemática e também pensou aqui na maneira correta. Então a resposta certa, né, é a letra B, que a imagem está a 30 centímetros, né, do espelho e ela é real, tá? Invertida e a 30 centímetros do espelho. Vamos resolver a questão 9. E a questão 9 fala o seguinte, questão da UDESC. Um lápis foi colocado a 30 centímetros diante de um espelho esférico convexo de distância focal igual a 50 centímetros, perpendicular ao eixo principal. O lápis possui 10 centímetros de comprimento. Com base nessa informação, pode-se afirmar que a posição e o tamanho da imagem do lápis são. Então aqui é importante a gente lembrar de uma coisa aqui, ó, que é o referencial de Gauss. Então, sabendo aqui quando a gente tem um espelho côncavo, tá vendo aqui? O espelho côncavo, o foco, né, e o centro de curvatura são positivos. Por quê? O Gauss ele alinha para cá, ó. Esse eixo, tá vendo aqui, ó? Positivo. Então aqui é o positivo, aqui é o negativo. É a mesma coisa aqui para cima, ó. A imagem, tá vendo? A imagem aqui, quando está para cima é positivo, quando está para baixo ela é negativa. Então perceba aqui, ó. E já aqui, ó, luz incidente, aqui a gente tem um espelho convexo. O foco aqui, a distância focal é negativa. Então ele está te colocando uma pegadinha aqui. Como ele está falando que o espelho é convexo, então a distância focal, ó, muita gente deve ter errado essa questão aqui por causa disso. É menos 50 centímetros, tá bom? A distância focal é menos 50 centímetros, tá? O objeto, ó, o P, ele é quanto? O P, ele vai ser, ele fala ali, o objeto foi o P 30 centímetros. Então, daqui a gente pode calcular a distância da imagem, né? Vamos calcular aqui a distância da imagem? Então eu tenho, ó, vou fazer a fórmula de Gauss, eu tenho 1 sobre F. Vou fazer aqui agora uma fórmula de Gauss, tá? P, né, mais 1 sobre P'. Então eu vou ter, ó, 1 menos 50, bom? 1 sobre P, 1 sobre P no caso vai ser 30, né? 30 centímetros. 1 sobre P', tá bom? Tirar aqui para não atrapalhar a gente. Tá? Então vai dar quanto aqui? Vamos ver o que a gente faz. Vou passar para cá, vai ficar tudo negativo, né? Então, vou organizar, você organiza aí do teu jeito, eu vou organizar aqui do meu. Tá, mas o que eu fiz para cá? O que eu fiz aqui? Eu joguei para cá e joguei esse para cá. Então, aqui veio negativo, certo? Joguei esse para cá e esse aqui vem para cá positivo. Então, eu fiquei com 1 dividido por 30 mais o quê? Mais 1 dividido por 50. Eu posso tirar o MMC aqui dos dois, né?
Vai ficar como aqui? Eu tenho feito, então vamos fazer aqui, ó, de 30 e 50. 30 e 50. Começa por 10, né? Um número grande, então vai ficar 3 e 5, 3, 1, 5, 5, 1, 1. Então eu tenho, ó, 15, 150, certo? 150. 3 vezes 5, 15 vezes 10, 150. 150 dividido por 30 dá 5. Dá 5. E 150 dividido por 50 dá 3. Então, eu tenho o quê? Eu tenho menos 1 sobre P', né? Vai ser igual a 5 vezes 1, 5, mais o quê? Mais 3 vezes 1, 3. Tá? Dividido por quanto? Dividido por 150. Tá bom? Então, eu tenho... Para botar mais uma linha aqui, né? Vamos fazer aqui, ó. Vou ficar com 1 P', 8 dividido por 150. Certo? Então vamos para cá. Estou me apertando à toa, né? Cheio de espaço aí, e você nem me avisou. Então eu vou ficar, vou multiplicar cruzado, 8 vezes P', 150 vezes 1. Então eu vou ficar, ó, menos 8 P' igual a 150. Então eu vou ficar aqui com P', 150, eu vou passar esse menos para cá, 150 dividido por 8. Bem, 150 dividido por 8 vai dar quanto? 150 dividido por 8 vai dar 18,75. Então, já encontrei aqui que o P', né, menos 18,75 centímetros. Tá? Por quê? Por que que é? Veja só. A imagem no espelho convexo, ela é sempre o quê? Ela é sempre virtual, direita e menor. E então, se a imagem é virtual, é porque ela está se formando atrás do espelho. E como a gente viu aqui, ó, deixa eu colocar aqui a imagem de... Como a gente viu aqui, ó, aqui a gente tem, ó, a imagem se formando aqui. Então, tudo que for aqui, tá? Como a imagem é sempre virtual, direita e menor, então a imagem está se formando aqui atrás, então P' é o quê? Negativo, né? Tudo que se formar aqui vai ser negativo, porém a imagem, ó, a imagem é aqui, essa é a vertical, tá bom? O P' é horizontal, então a imagem aqui, ela é o quê? Positiva, tá bom? Então vamos continuar aqui, porque agora a gente tem que achar o tamanho da imagem, tá? Então a gente utilizando aquela fórmula lá de aumento linear, então eu botei I dividido por O, menos P'. Veja que a imagem e o objeto, quando a imagem não é invertida, né, em relação ao objeto, eu vou até colocar a imagem aqui depois para vocês verem no espelho convexo. Ela tem que ser positiva, ou os dois positivos ou os dois negativos, tá bom? Então tem aqui, ó, P, e aí eu não sei o tamanho da imagem, mas eu sei do objeto, que ele fala em algum lugar que vale 10 aqui, ó, vale 10, tá? A distância ali vai ser menos 18,75, tá certo? Dividido por quanto? Dividido por 30, tá? Então, quando eu faço essa conta, ó, vai ficar menos com menos vai dar mais, menos vezes menos vai dar mais. Aí eu vou multiplicar 10 vezes 18,75, 10 vezes 18,75, vai dar 187,75, dividido por 30, vai dar 6,25. Então, o tamanho da imagem vai ser o quê? 6,25 centímetros. Tá? Eu fiz essa conta aqui direto. 10 vezes 18 vai dar 187,5, dividido por 30, dá 6,25 o quê? Centímetros. Tá? Agora vamos só mais um pouquinho aqui que eu vou mostrar para você como que fica essa imagem. Então, ó, vou colocar uma animação aqui que você vai ver que a imagem no espelho convexo é sempre virtual, direita e menor. Então aqui, ó, aqui eu tenho o objeto, ó.
Tem o objeto, tá vendo aqui? O objeto está se aproximando do espelho. Deixa eu travar aqui para ele não diminuir. Então, o objeto se aproximando do espelho, ó, e o objeto se afastando do espelho. Então, sempre, ó, sempre a imagem no espelho convexo é virtual, direita e menor. Ó, tá vendo? Ó? Não muda, por mais que eu vá, sempre virtual, direita e menor. Então, não se esqueça disso. Virtual, direita ou menor no espelho convexo. Tá bom? Veja aqui, ó, quando eu estou falando que a imagem objeto tem um sinal positivo, por quê? Olha aqui, ó, a setinha aqui está para cima e a setinha aqui está para cima. Vou inverter aqui, vou colocar um espelho côncavo, vai ver que a imagem vai ficar diferente, ó. A imagem, ó, a imagem sumiu aqui no desenho, mas vou aproximar, ó, só vai. E aqui no espelho côncavo, a imagem só vai ser, ó, só vai ser virtual, né? Virtual, direita e maior, aqui, ó, quando está entre a distância focal e o vértice do espelho, tá bom? Mas aqui a gente está falando de espelho convexo. E no espelho convexo, ó, espelho convexo, ela é sempre virtual, direita e menor. Tá? Isso aí te ajuda muito em resolver um monte de questão na prova e nas provas sem nem fazer conta, tá? Então a resposta certa aqui, ó, a resposta certa é letra E. Tá bom? A resposta certa é a letra E. Vamos resolver a questão 10, uma questão do ITA, mas essa é uma questão tranquila, tá? Normalmente as questões do ITA são difíceis. Que fala o seguinte: um objeto linear de altura h está assentado perpendicularmente no eixo principal de um espelho esférico, a 15 centímetros do seu vértice. A imagem produzida é direita e tem altura de h5. Esse espelho é... Então, a gente só para lembrar, a gente tem duas situações, somente duas, né? Que a imagem é direita, com espelhos, né? Uma no côncavo, quando o objeto está entre o foco e o vértice do espelho, e no convexo sempre a imagem é direita, tá bom? Então, provavelmente é um espelho convexo, tá? Mas vamos continuar. Eu vou até mostrar aqui para vocês isso que eu falei agora. Veja aqui, eu vou colocar aqui o espelho convexo, e aí perceba aqui, ó, a imagem no espelho convexo, ó, ela é sempre o quê? Ó, direita e menor. Virtual, direita e menor. Já falei aqui no outro vídeo bastante, né? Mas virtual, direita, numa outra questão bastante. Virtual, direita e menor. Direita aqui porque ela está em pezinho aqui para cima, tá? Virtual porque está se formando atrás do espelho. Isso aqui é um espelho convexo, tá? E aí, ó, tá vendo? Sempre virtual, direita e menor. Agora, quando eu coloco o espelho côncavo, a gente só tem uma imagem direita no espelho côncavo quando o quê? Quando ela está entre a distância focal e o vértice. Quando eu passo daqui, ó, vou passar, ó, e agora ó, ela só me dá o quê? Uma imagem real, tá vendo? E invertida. Isso que eu estava falando ali, coloquei a animação aqui, ficou bem mais fácil, né? Tá bom? PET Colorado. Procura aí no Google que vocês vão gostar desse aplicativo. Desse site, né? Na verdade. Vamos lá. Vamos fazendo a questão. Vamos pensar aqui que ele fala o seguinte. Então, provavelmente ela é um convexo, mas a gente não tem certeza. Mas ele fala aqui, ó, a imagem e o objeto. Ele fala que o objeto, ó, tem altura h. E a imagem tem h dividido por 5. E ele fala que o objeto está posicionado a 15 centímetros. 15 centímetros do espelho, que é o P. Então, eu posso usar aquela formulazinha, né? I dividido por O é igual a menos P' dividido por P. Olha só que interessante. Vamos vir para cá. Então, eu vou ter, ó, a imagem vale H dividido por 5 e o objeto vale H. Tá? O P' eu não sei, então vou colocar aqui menos P', né? E já o P eu sei que vale 15. Tá? Olha aqui que legal. Isso aqui, ó, é divisão de fração. Então, como é que eu faço isso aqui?
Vou fazer aqui embaixo, aqui, ó, no verde. Como é que eu faço isso? Ó, fazendo só essa bolinha aqui, tá? Tem divisão de fração, ó. Ó, repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. É H, o inverso de H é H. Vou simplificar aqui, vou simplificar. Vou ficar o quê? Com 1 dividido por 5, 1/5. Tá bom? Então fiz ali a conta e já saio aqui com 1/5. Bem tranquilo, né? Menos pelinha, dividido por 15. Vou simplificar, né? Que eu não sou bobo. Então simplifico aqui, vai dar 1. Aqui por 5 vai dar 3. Então eu vou ter o quê? Que pelinha vai valer 3, né? Menos 3 centímetros. Tá? Esse menos 3 aí é só para a gente saber que ele é o quê? A distância entre a imagem e o espelho, 3 centímetros. O menos significa o quê? Que ele está lá no negativo, que é o quê? Do espelho convexo, tá bom? Do espelho convexo. Mas também mostra no espelho côncavo quando o quê? Quando o objeto está onde? Está entre o foco, como eu mostrei. Retorna aí o vídeo e dá uma olhada lá. Entre o foco e o vértice do espelho. Então ainda não responde muita coisa, tá bom? Agora vamos passar para a gente descobrir o foco, tá? Porque quando a gente descobre o foco, porque ele está querendo saber aí o raio, né? Tá vendo? Aqui na questão ele quer o raio. Mas a gente descobre a distância focal e a gente sabe que o raio de curvatura, né, é igual a 2 vezes a distância focal. E sendo a distância focal negativa, aí a gente confirma que o espelho é convexo. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou ter aqui, ó, 1 sobre F vai ser igual a 1 dividido por 15, né? A formulazinha de Gauss. Vou botar aqui caso você não tenha lembrado. 1 sobre F igual a 1 dividido por P mais 1 sobre P'. Então vamos lá. Sobre 15 e aqui, ó, menos, né? 1 dividido por 3. Tá? O MMC entre 15 e 3 a gente sabe que é 15. Então aqui eu vou ficar, ó, com 1 e aqui eu vou ficar com 5, né? Então vamos lá. A distância focal, vamos lá. 1 dividido por F. E eu só faço desse lado aqui. Se você quiser fazer todo ele, não tem problema. Aqui o que importa é você fazer do jeito que você se sinta confortável e confiante que você saiba fazer, né? Então eu vou ficar aqui com 1. 5 vezes 1, 5. Dividido por 15. Né? Então eu tenho aqui, ó, F. 1 menos 4. 1 menos 5 vai dar menos 4. Aqui, na verdade, né? Aqui, ó. E agora não. Foi. Aqui, na verdade, é 1 sobre F. Vou ler ali, né? Dividido por 15. Agora eu vou multiplicar cruzado aqui, ó. F vezes menos 4 e 1 vezes 15. Então, eu vou ficar com menos 4F igual a 15. Olha que interessante. Eu já estou vendo aqui que o meu foco vai dar o quê? Negativo, então esse espelho é convexo. Tá? E aí eu tenho aqui, ó, F15 dividido por menos 4. Bem, 15 dividido por menos 4, 15 dividido por menos 4, 15 dividido por 4, vai dar 3,75. Então eu tenho que F é igual ao quê? A menos, tá? 3,75. Mas olha, ele não me deu a resposta ainda, tá? Isso aqui eu só encontrei o quê? Só confirmo que ele, distância focal negativa, o espelho é convexo. Então, o que eu posso já fazer aqui? Eliminar algumas questões. Quais questões? Posso eliminar, ó, côncavo, certo? E côncavo. Então só me resta ali a C, a D e a E. Tá? Agora vamos fazer o seguinte, ele quer saber o quê? O raio de curvatura. O raio de curvatura é isso aqui, né? Igual a 2F. Então C vai ser igual ao quê? Menos, não, na verdade 2, né? 2 vezes o F vale menos 3,75. Então, eu tenho que o C, né? A gente chama às vezes centro de curvatura, raio de curvatura.
tá? Mas é igual. Vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 7,5. Então, menos 7,5. Esse menos aqui é só para indicar que ele está se formando lá naquela parte negativa lá do diagrama de Gauss, tá? Nos espelhos, tá bom? Dá uma olhadinha nessa teoria que é muito importante, tá? Então é só, com isso aqui a gente conclui que ele é o quê? Que ele é convexo, tá bom? A distância focal, né? O centro de curvatura, o raio de curvatura no espelho convexo é negativo. E é 7,5, então a gente já sabe que a resposta certa, né? Que a resposta certa é a letra C. Letra C, vamos marcar aqui a letra C de azul, tá? É a letra C, tá bom? Ó, teve dúvida? Volta aí o vídeo, você pode voltar quantas vezes você quiser, tá? Até você entender a questão. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima.